Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E o assunto hoje ele é muito sério, porque nós vamos falar de crimes cometidos pelo presidente da República e pelas mentiras que ele pratica no seu cotidiano, que tem o resultado morte em muitos brasileiros. E isso também tem uma repercussão dentro do direito penal, dentro do direito administrativo e dentro da Constituição Federal. Bom, você que está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, você vai ver que aqui não é um espaço de ódio. Claro que a gente fica muito indignado, né, com as coisas que a gente está vendo. Mas aqui não é um espaço para a gente ficar desopilando o fígado e ficar xingando pessoas. Não. Imagine você quando contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, na sua empresa, um bombeiro hidráulico, um eletricista, um pedreiro, você espera que ele cumpra a missão que você determinou para ele. Você não sabe fazer, você contrata a pessoa. Ou quando você contrata alguém para trabalhar na sua casa, uma diarista, você contrata alguém na sua empresa, você espera que essas pessoas elas sejam leais em relação à tarefa que você está delegando a elas, né? Muitas vezes na sua empresa, uma pessoa ela comete uma transgressão que está ali dentro do direito do trabalho, mas muitas acabam transgredindo e vão além, praticam danos ao patrimônio, atacam colegas, a gente tem até delitos de natureza sexual aí que estão aí nos debates televisivos do dia, né? Então, para essas situações, quem é o responsável pode demitir. E quando a pessoa que está cometendo transgressões é o presidente da República, nós não temos antídotos nenhum para esse tipo de situação. Bom, antes que eu me esqueça, né, você que está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, venha fazer parte dos nossos papos do cotidiano. Eu sempre esqueço de pedir para vocês para ativarem o sininho. Então, todo mundo, vou pedir para ativar o sininho no cantinho da tela aí e mandar os comentários, porque são sempre muito bem-vindos. E o joinha, que é fundamental, né? Não esqueça de dar o joinha para a gente continuar aqui o nosso papo. Então, gente, aqui não é um espaço emocional para a gente ficar destilando raiva contra o presidente da República. Mas é natural que se você contratou um pedreiro para sua casa, ele derrubou a parede ao invés de consertar, você fique com muita raiva. E no nosso país, as pessoas derrubadas estão indo para baixo da terra, né? As pessoas estão morrendo. Então isso merece muitas reflexões. Por que então que o presidente ainda está solto se ele está cometendo crimes? É porque a Constituição Federal ela blinda o presidente da República para que durante o seu mandato ele não seja processado facilmente. São necessárias algumas barreiras serem quebradas e a principal está dentro da Câmara Federal. A Câmara precisa dar autorização para que um processo seja iniciado contra o presidente da República. O Rodrigo Maia ficou sentado em cima de mais de 60 pedidos de impeachment do presidente. As pessoas, os políticos, estão vendo os crimes que estão sendo cometidos, mas o Congresso Nacional ali que comanda, né, um grupo de pessoas, quase que eu ia dizer quadrilha, né? Mas eu não quero vulgarizar tanto, mas isso fica no imaginário da gente, né? Porque as pessoas estão fazendo negócios ali, estão deixando o povo brasileiro à morte. Essas pessoas não podem ser consideradas pessoas que estão dentro de uma moralidade aceitável, né? Vamos ver aqui, só relembrar algumas coisas do dia de hoje, né? Só para a gente ter uma noção. Aqui estou pegando jornais econômicos. Por que Bolsonaro ele não cai? Porque os negócios estão acontecendo, né? Os deputados e senadores estão ajudando a fazer negócio para todos os lados. Aqui, vamos pegar o primeiro do dia aqui. Senador Fernando Bezerra, que foi parar na Lava Jato também, está aqui falando do projeto que altera o marco do gás. A molezinha, né? O Brasil, ao longo de décadas, construiu seus gasodutos, investimentos públicos pesados, e agora eles vão dar isso de mão beijada para a iniciativa privada explorar. Então, negócios estão sendo feitos. A Câmara está autorizando a roubar dinheiro das crianças do nosso país, do Fundeb, né? Dinheiro público, para dar para as instituições privadas. 10% para dar para instituições filantrópicas e de igrejas também, né? Ora, se são entidades que não visam lucro, por que elas vão receber dinheiro público? Se a entidade é filantrópica, ela depende de doação das pessoas, por que vai ter doação do governo para cuidar desse tipo de interesse? Então, é isso que está acontecendo no governo Bolsonaro, um dia após o outro. Vocês acham que eles têm interesse em tirar o Bolsonaro enquanto Bolsonaro estiver distraindo a sociedade brasileira, estiver matando o povo brasileiro? Eles continuam a fazer negócio. É o que eles sabem e fazem o tempo todo, né? Atuam o tempo todo aqui, ó.
mais uma notícia aqui, eles só querem vender, 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 vender. Aqui, os aeroportos, mais uma notícia do dia. Aqui a entrega de aeroportos aqui, também construídos com dinheiro público, investimentos pesados, equipados, e agora eles entregam também para a iniciativa privada. Vocês acham que vai ter redução de tarifa? Não está, isso não está no horizonte. Quando eles privatizam, eles demitem, aumentam os lucros para os seus executivos de distribuição de recursos e o serviço acaba sempre ficando mais ineficiente e a tarifa fica mais alta. E os jornais vão confirmando isso que eu estou dizendo para vocês, né? O jornal vai dizendo aqui, ó, vamos fazer reforma, 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 reforma. Então, essa gente está preocupada em fazer negócios, eles não estão preocupados com o povo brasileiro. E você vai ver na promiscuidade e como é que essa gente da direita perdeu o discurso, eles perderam completamente o norte. Você entra em todos os sites e blogueiros da direita, eles não estão tendo o que fazer porque o próprio presidente vai desmoralizando dia após dia tudo aquilo que sempre falou. Se a gente pega aqui o comportamento do presidente em relação às suas parcerias políticas com esses grupos de entreguistas no nosso país, ele tinha esse comportamento aqui anteriormente. Vamos conferir aqui só um trechinho. Os ministérios certos, por isso nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos... Então ele fazia um discurso contra o Centrão e tal, e todo mundo está vendo aí como é que a desmoralização se deu. O ministro que foi demitido do turismo, ele mostrou que os negócios estão sendo feitos lá dentro do Congresso Nacional estão custando muito mais caro agora do que custavam em gestões anteriores. As negociatas agora elas estão mais pesadas. Porque quanto mais o Bolsonaro ele se enfraquece politicamente e mais ele se coloca em conflito com a lei, mais caro ficam as aprovações dentro do Congresso Nacional, porque nós estamos lidando aí com pessoas que estão fazendo negócios. Eu peguei só alguns negócios que estão rolando agora no Congresso Nacional, enquanto o Bolsonaro tenta distrair ou distrai muito a população. Ontem, na live do presidente, como eu faço regularmente, a gente faz uma análise aqui, não tem nada que preste na live do presidente da República, mas presta para uma coisa especificamente, para materialização dos crimes que ele comete contra o povo brasileiro. Os crimes contra as orientações sanitárias que os estados e municípios fazem para as pessoas não se aglomerarem. Ele tenta o tempo todo dizer que isso é uma balela, que isso não funciona. Isso acarreta um maior número de contaminações no nosso país e aí ele vem com a sua fórmula mágica, a cloroquina, que segundo ele conseguiu informações em outros lugares, e o que eu vou mostrar para vocês que é uma das grandes mentiras que acarretam o resultado morte. Vamos conferir aqui a fala do presidente e vocês vão ver o nível da fala, né? Paciência aqui, gente, vamos lá. Alguns, né, que fica aí. Não tem comprovação científica. Eu sei que não tem uma mané. Tá? Porque a hidroxicloroquina é para malária, é para lúpus e... Não, quer dizer que, rapaz, tá chutando aí, cara. O negócio aí de artrose aí, não é? Artrose? Artrite? Valeu, Gilson. Aí é isso, gente. Eu nem vou colocar muito, porque muita gente fica com raiva, né? Quando eu coloco aqui a Sua Excelência, o nosso mais alto servidor público, pago com o nosso dinheiro, que está tendo esse tipo de papel. Se fosse um funcionário teu, você pudesse demitir, você já teria demitido com certeza, né? Mas o caso aqui é um caso de justiça criminal. Isso vai ter repercussões mais à frente. Quem já começa a falar isso na rede, além do portal do José, além de nós aqui, os detratores, né? Não é por outra razão que a gente está nessa lista aí que o governo fica monitorando, né? Mas a gente não baixa a guarda porque nós não estamos fazendo nenhum tipo de acusação falsa, nós estamos apontando aquilo que o nosso mais alto servidor público está fazendo contra os interesses nacionais, contra a saúde do povo brasileiro. Então, nesse linguajar do presidente, mais à frente ele diz que na África ele teve informações, conversou com médicos, né, o que é mentira, porque não existem tais médicos, que na África, por ter muita malária, então os africanos, para se protegerem da malária, eles tomavam cloroquina, e a cloroquina também se serviu útil ali para a Covid, por isso que os níveis lá são muito baixos. Gente, é uma mentira. Não tem nenhum canal, nenhuma informação dessa na internet. Eu tive cuidado de sair garimpando e o que eu encontrei foram evidências absolutamente contrárias. Se vocês entram aqui no site da organização Médicos Sem Fronteira,
Medicina Sem Fronteira, ou Médicos Sem Fronteira, né? Vocês vão ver aqui relatórios que eles fizeram antes da Covid, no ano de 2019, mostrando como a malária é tratada na África. Primeira coisa que eles fazem é tentar erradicar o mosquito transmissor da malária. Esse é o primeiro tratamento deles. Como a África é um país com poucos recursos econômicos para a maior parte da população, quando as pessoas se contaminam, elas não compram cloroquina. Cloroquina não é um medicamento acessível para eles lá. Eles usam um medicamento à base de plantas que vem da China. E é um medicamento que é caro. Portanto, o tratamento para a malária na África, de uma maneira geral, é feito por medicamentos tradicionais encontrados na flora deles ali, ou as pessoas que têm muitos recursos, que é uma coisa muito rara, é feito com base na compra desse remédio com base em ervas ou substâncias que vêm da China, né? E você pode pesquisar vários canais aqui, você pegar uma entidade aqui que é vinculada à ONU, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, eles vão dizer a mesma coisa. São sites aqui que eu peguei antes da pandemia, mostrando de como a malária é tratada na África e não tem nada a ver com cloroquina. O único relato que a gente teve de alguém experimentando cloroquina na África foi no Senegal, um único médico que fez alguns experimentos com 26 pessoas, ou seja, uma coisa absolutamente não científica, e isso depois ainda foi desmentido. Não se sabe quem é esse médico, não se encontra esse médico. Portanto, o presidente brasileiro, ele mente para a nação quando ele coloca essa série de inverdades, né? Para não dizer que na África não teve nenhum tipo de pesquisa em relação a isso, eles descobriram lá que a cloroquina ela tem efeito em macacos, mas não em células humanas, né? Vai ver que é por isso que a cloroquina estaria funcionando para algumas pessoas. São pessoas que têm o seu DNA muito mais próximo dos chimpanzés, dos gorilas, do que seres racionais, né? Seres humanos, né? É a única explicação. Então, o presidente, quando ele mente para a população dessa forma, gente, não é mentirinha de rodinha de piada. É um servidor público que está na tua casa, ou é um servidor que está na tua casa e está te enganando. Ele está te levando ao prejuízo. Ele está colocando a saúde da sua família em risco. E aí, a sua falta de noção e a sua falta de responsabilidade, por não estarem sendo processados nesse momento, podem estar criando grandes precedentes negativos mais à frente. Porque um presidente que mente, que engana a população, que pratica algo muito próximo que está na lei dos crimes hediondos, que é algo que é a falsificação de remédios, né? Vamos lembrar que aqui no Brasil teve um momento que pessoas começaram a falsificar remédio para câncer e para gravidez. Ou seja, muitas pessoas acabaram morrendo de câncer e muitas pessoas engravidaram porque esses remédios estavam sendo falsificados. As pessoas tomavam placebos de farinha de trigo que não serviam para nada. A cloroquina, ela está sendo diagnosticada mundialmente como algo absolutamente ineficaz em relação ao combate à Covid. Então, como é que o presidente da República ele comete esse ato de charlatanismo em relação às pessoas? E aí tudo se monta, né? Tudo se fecha porque o presidente da República, como eu estou falando para vocês, ele acaba se prestando a ajudar que os negócios aqui no nosso país sejam feitos. Ele vai fazendo declaração desse tipo aqui, não acontece nada, porque o Rodrigo Maia ficou sentado em cima dos processos de impeachment, e o Rodrigo Maia também poderá sofrer mais à frente, se a gente tiver uma comissão da verdade, repercussões penais pelo trato que ele teve aqui à frente dessa questão, porque ele se omitiu também, ele prevaricou. Ele não pode ignorar que o povo brasileiro estava sendo morto por conta desse tipo de funcionário atuando contra os interesses nacionais. E o Bolsonaro sai com essa, né? Aumento da inflação é melhor do que falta de alimentos. Então, para ele é melhor que o arroz custe R$80 o quilo, porque aí você não compra, né? O produto fica na prateleira, mas o Brasil fica abastecido. Quem não fica abastecido é seu estômago. Então, esse é o servidor público que nós estamos pagando. E, enquanto isso, né, gente, se serve de alento, o Supremo Tribunal Federal não vai deixar o Bolsonaro matar muito mais o povo brasileiro daqui para frente, não. O Supremo Tribunal Federal vai decidir certamente para que os estados e municípios possam praticar a vacina, possam cuidar da saúde do seu povo, e o Bolsonaro vai ficar reboque no meio dessa história, vai ficar mais desmoralizado. Como digo a vocês,
não é um programa de ódio aqui, de semear ódio. Nós temos uma indignação diante de alguém que a gente está contratando para atuar contra os nossos interesses. E isso precisa ser dimensionado. Na Argentina, como eu comentei ontem com vocês, né, eles estão recebendo a vacina russa e eles vão começar a ser vacinados, né, as primeiras pessoas, já no final do mês de dezembro. Então, existem países, tem líderes, tem pessoas que estão preocupadas com o seu povo e tem pessoas como o presidente da República que está servindo a interesses outros e está ajudando a matar o povo brasileiro. Eu estou falando isso com vocês aqui com muita responsabilidade, gente. Porque é o que está na lei, é o que está na Constituição. Eu não tenho nada pessoal contra o presidente, contra a família dele, nem para as pessoas que votaram nele, mas a gente tem que ficar muito indignado quando a gente está vendo essa espiral da ignorância, tragar tantos brasileiros, tantas pessoas, que vêm até aqui no nosso portal às vezes, né, vêm chamar de comunista, de petista, de esquerdista, enfim, um monte de ista, né, e elas acham, mandam no final, né, chora esquerdalha. Essas pessoas parecem que elas não vão ao supermercado, parece que elas não têm filho na escola, parece que eles vivem num mundo paralelo. Eles acham que aquilo que o Bolsonaro está fazendo contra a pátria atinge apenas as pessoas que votaram contra o Bolsonaro. É a pessoa que está até aqui no nariz, dentro de uma fossa, mas ele está tentando rir do outro. O que a gente pode sentir em relação a essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Bom, gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Olha, não baixemos a guarda. O nosso canal aqui é um canal, uma trincheira para a gente ficar colocando essas questões, chamando a reflexão das pessoas dia após dia. Muito obrigado por vocês todos estarem conosco aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau.